Le succès aime le silence, non pas parce qu'il est secret ou mystérieux, mais parce qu'il a besoin de temps et d'espace pour se développer. Tout comme une graine qui germe discrètement dans un sol nutritif, nous n'en faisons pas d'histoire. Cela ne nécessite ni reconnaissance ni approbation. Elle se développe continuellement, sereinement et progressivement, jusqu'au jour où elle émerge vigoureusement et visible de tous. Cependant, beaucoup d'entre nous ressentent encore le besoin de partager nos expériences avec le monde. Nous décrivons nos objectifs et le chemin pour les atteindre, animés par un fort désir d'être reconnus ou acceptés. C'est excitant d'afficher ses intentions, comme pour dire « Tu vois, je progresse », mais c'est là tout le dilemme. Plus vous faites connaître vos intentions, moins vous avez de motivation pour les mettre en pratique. C'est une contradiction intrigante. Curieux, non ? Une divulgation excessive peut drainer l'énergie essentielle nécessaire pour atteindre le succès souhaité. Au cours de mes nombreuses années de croissance, tant professionnellement que personnellement, j'ai vu cette situation se produire à plusieurs reprises. Les individus dotés d'idées brillantes, d'une énergie contagieuse et d'aspirations sincères capables de transformer leur vie abandonnent souvent. Comment cela se produit-il ? Partagez prématurément votre point de vue avec trop de personnes. Ils laissent leur désir être affecté par l'incertitude, les critiques et les distractions, et avant même de s'en rendre compte, la passion qu'ils avaient s'éteint. Aujourd'hui, je souhaite discuter avec vous de l'idée de garder vos projets pour vous, non pas par souci de secret, mais par sagesse. Réfléchissons à la manière de développer un état d'esprit qui donne la priorité à l'action plutôt qu'aux mots, en se concentrant sur ce qui compte vraiment et en se concentrant sur les résultats plutôt que sur la reconnaissance. En fin de compte, ce qui compte n'est pas ce que vous promettez de faire, mais ce que vous accomplissez réellement. Garder vos projets secrets peut être une stratégie puissante. Il existe un lien subtil entre intention et action. Chaque fois que vous révélez vos intentions, vos objectifs et vos rêves à d'autres personnes, vous dissipez une partie de l'énergie qui pourrait alimenter vos actions. Il est souvent plus efficace de garder cette motivation cachée dans le calme de votre esprit, plutôt que de l'exposer immédiatement au monde. L'une des raisons à cela est simple. En communiquant vos projets, vous pouvez créer la fausse impression que vous faites déjà des progrès. En mentionnant que vous démarrez une nouvelle entreprise ou que vous souhaitez perdre du poids, votre entourage peut célébrer et vous offrir son soutien. Cette validation est sympa, non ? Cela génère un bon sentiment, mais c'est là que réside le risque. L'esprit peut confondre cette approbation extérieure avec une véritable réussite. Même si vous n'avez encore rien fait de concret, vous avez déjà ressenti une partie de cette satisfaction. Et que se passe-t-il ensuite ? L'urgence d'agir diminue. L'enthousiasme se refroidit. Le rêve, une fois vibrant et plein de possibilités, peut commencer à ressembler à un accomplissement mental. Vous pouvez alors tomber dans un état de complaisance, reportant l'action et le véritable travail nécessaire pour transformer le rêve en réalité. C'est ainsi que les rêves meurent au berceau des bonnes intentions. Or, certains pourraient dire, ce n'est pas bien de partager ses projets, cela ne vous tient pas responsable. Eh bien, la responsabilité a sa place, mais seulement avec les bonnes personnes et au bon moment. Tous ceux qui entendent vos projets ne les comprendront pas. Certains remettront en question vos motivations ou douteront de vos capacités. El podem não dizer isso em voz alta, mas se ceticismo ficará no ar, como uma sombra sobre sua ambição. Se você não tomar cuidado, essa sombra pode infiltrar-se em seu próprio pensamento. De repente, você está duvidando de si mesmo, se perguntando se ele está ao certo, se talvez sua ideia não seja tão boa quanto pensava. Agora, não estou dizendo que você nunca deve compartilhar sua ideias. Não, esse não é o ponto. O ponto é compartilhar seletivamente, pensativamente, e apenas for a hora certa. Você precisa proteger sua visão no estágio inicial, como jardineiro protegendo planta jovem da geada. Compartilhe ce plano comme pessoa que ira au Nutrilos, não pisoteá-los. Procure mentor ou amigo proximo que realmente queiram ver você ter sucesso. Mas mesmo assim, mantenha-os detalhes no mínimo. Não dex sua ideias tornarem-se espetaculo antes de terem a chance de crescer. Aqui está outra coisa a considerar, o elemento surpresa. A certo pode fazer o inesperado, deixar que ce resultado falem por si. Imagine isso, você tem trabalhado silenciosamente projeto por mês, talvez ano. Você não disse uma palavra a ninguém fora do seu círculo de confiança.
Antao, dia, você revela isso ao mundo. Produto acabado, uma meta concluída, uma conquista brilhante. O impacto é muito maior do que se você estivesse falando sobre isso o tempo todo, dando dica prévia ao longo do caminho. A pessoa ficará maravilhada como que você realizou, porque surgiu do nada. E lembrete de que a ação é sempre mais impressionante que palavra. Ano atrás, conheci jovem que queria começar seu próprio negócio. E ele estava cheio de ideias e entusiasmo e mal podia esperar para contar a todos sobre isso. Toda a oportunidade e ele falava sobre seu plano, o que ia fazer, que o bem-sucedido seria, como sua vida estava presta a mudar. A pessoa ouvia educadamente, mas com o tempo, começará a ficar cética. Por quê? Porque mês se passará e nada aconteceu. Quanto mais ele falava, menos a pessoa acreditava nele. Eventualmente, ele parou de acreditar si mesmo. Comparisso com outro homem que conhecia, fazendero do centro-oeste. E ele teve uma visão de transformar sua pequena fazenda familiar uma empresa próspera. Mas, em vez de falar sobre isso, ele simplesmente começou a trabalhar. E ele le livrou, estudou agricultor bem-sucedido e implementou silenciosamente nova técnica. E ele não anunciou ce plano, dexo ce resultado falarem. Quando chegou a hora de vender sua colheita, e ele chocou a todo com a qualidade e quantidade de sua colheita. A pessoa perguntaram, como você fez isso? E ele simplesmente sorriu e disse, trabalhando quando ninguém me estava olhando. A uma lição nisso. Quanto menos você fala, mais tempo e energia você tem para agir. Quanto menos você busca validação, mais confiança você constrói si mesmo. E quanto menos você compartilha ce plano prematuramente, mais controle você tem sobre sua própria narrativa. Não é sobre segredo, é sobre estratégia. É sobre saber que ce sono valem a pena serem protegido e que sua ação sempre falará mais alto que sua palavra. Quanta vez você compartilha plano ou objetivo como alguém apna para sentir a motivação de sa parte de poids? Quanta vez você dexu que a opinião dos outros influenciassem ce caminho? Esta são questão importante porque revelam quanto podemos quando falamos muito cedo. Mas a boa notícia é que você pode recuperar esse poder. Você pode escolher focar na ação para proteger ce sono e deixar ce sucesso falar por você. O mundo está cheio de barulho, não está? Opinião, distração, conselho não solicitado estão por toda parte. Quando você começa a compartilhar ce sono muito livremente, você está convidando esse barulho para sua vida. Você está abrindo a porta para a crítica, dúvida e até inveja. Esta são força que podem descarrilar até os melhor planos se você não tomar cuidado. Pense nisso. Quando você conta a alguém sobre sua grande ideia, como que frequência ele respondem com entusiasmo e apoio genuíno? Às vezes ele fazem, mas muitas vezes a pessoa respondem com cotla, ceticismo ou mesmo sutil desânimo. Ele podem dizer, você tem certeza que é uma boa ideia, ou isso parece arriscado, ou me conheci alguém que tanto isso é falou. Esse comentário podem parecer inofensivo, mas podem plantar semente de dúvida em sua mente. E a dúvida é uma coisa perigosa, pode crescer rapidamente e sufocar a res da sua ambição. Mas não é só como cético que você precisa ficar atento. Há também os invejoso, a pessoa que se ressentem de sua ambição porque isso os lembrado que ele não realizará. Ele podem não dizer isso abertamente, mas sua negatividade sutil pode drenar sua energia. Exatamente o mesmo acontece com os conselheiros bem intencionados. Aquele que realmente querem ajudar, mas acabam confundindo você com opinião conflitante e sugestão não solicitada. Todo esse barulho pode afastá-lo de sua visão original, deixando-o disperso e incerto. É por isso que a discrição é tão poderosa. Quando você guarda ce plano para si mesmo, você está protegendo ce foco. Você está criando espaço tranquilo onde suas ideias podem crescer. E como construir uma estufa para ce sono, lugar onde elles podem prosperar nas condições certas até que estejam fortes o suficiente para enfrentar os desafios. É importante começar a criar impulso, movimento precioso que você gera ao tomar ação consistente e deliberada rumo ao seu objetivo. Aqui está a chave, o momento prospera no silêncio. Quando você foca em realizar o trabalho, e em vez de falar sobre ele, você cria ritmo. Cada pequeno passo que você dá reforça o próximo,
que perceba, você fez progresso significativo. Mas quando você começa a falar sobre ce plano prematuramente, você interrompe esse ritmo. Você muda se foco da ação para a explicação, do fazer ao justificar, cada momento gasto se explicando e momento que você não avança. E como tentar dirigir caro parando constantemente para mostrar as pessoas para onde está indo. Você perde velocidade, pior ainda, você perde o senso de propósito que vem de permanecer movimento. Quero compartilhar outra história com você, que ilustra o poder do momento e da descrição. Havia amigo meu que decidiu escrever livro, sono de vida, ele estava determinado a realizá-lo. Mas, veio de anunciar ce plano ao mundo, ele silenciosamente estabeleceu a meta de escrever 500 palavras por dia, todo os dias até terminar o livro. Ele não contou a ninguém o que estava fazendo, nem mesmo aos amigos mais próximos. Ele apenas trabalhou dia após dia silencio. Mas depois, ele finalmente compartilhou como pequeno círculo de confiança. A risao de l'espoir de pura admiração. El ficaram surpreso como que ele havia alcançado, não só porque o livro era bom, mas porque ele havia feito isso sem buscar atenção ou validação. E quando o livro foi publicado, foi sucesso não por causa de grande anúncio, mas porque o trabalho falava por si. Ainsi, l'idée de garder vos projets privés ne consiste pas à les retenir ou à les cacher, il s'agit de comprendre la valeur de votre énergie et de votre concentration. Il s'agit de protéger les débuts fragiles de vos rêves, de les nourrir en silence jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment forts pour se suffire à eux-mêmes. Il s'agit de reconnaître que l'action est bien plus puissante que les mots et que les résultats sont plus éloquents que n'importe quelle publicité. Lorsque vous choisissez de garder vos projets pour vous, vous faites une déclaration non pas au monde, mais à vous-même. Vous dites, j'ai confiance en ma capacité à aller jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin d'applaudissements pour commencer, et je n'ai pas besoin de permission pour poursuivre mes objectifs. Ce genre de confiance est rare et incroyablement puissant. Cela vous donne la liberté d'agir sans crainte, d'apprendre de vos erreurs sans jugement et de grandir à votre rythme. Et voici le plus beau, lorsque vous réussissez, vous inspirez les autres, non pas par ce que vous avez dit que vous feriez, mais par ce que vous avez réellement fait. Vos actions deviendront un phare, un rappel aux autres que le véritable progrès vient de la concentration, de la discipline et d'une détermination tranquille. Vous leur montrerez que l'important n'est pas la force avec laquelle vous proclamez vos intentions, mais la fermeté avec laquelle vous les poursuivez. Alors, à mesure que vous avancez, je veux vous mettre au défi d'adopter cette philosophie. La prochaine fois que vous vous fixez un objectif, résistez à l'envie de l'annoncer au monde. Au lieu de cela, écrivez-le, établissez un plan et mettez-vous au travail. Laissez vos actions parler et laissez vos résultats en être la preuve. Ayez confiance que lorsque le moment sera venu, le monde le remarquera, et quand il le fera, ce sera parce que vous l'avez mérité. N'oubliez pas que le succès n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de projecteurs ou de scène. Il grandit silencieusement, régulièrement dans les moments calmes, quand personne ne regarde. Alors protégez vos rêves. Come to